Bom, a gente está indo agora para o nosso último bloco aqui falando de relacionamento com marketing digital, em que a gente vai falar sobre automação de marketing. Então, automação de marketing é uma forma de eu trabalhar parte desse relacionamento de forma automatizada e um pouco mais inteligente. Então, é a menina dos olhos para a gente da RD aqui, é uma prática que pode ajudar muito o seu negócio. Então a gente trouxe até alguns dados de alguns institutos de pesquisa bastante conhecidos falando desse assunto, falando da nutrição de leads, basicamente, né? Que é 50% dos leads são qualificados, mas ainda não estão prontos para comprar. Então esse relacionamento é necessário para conseguir fazer a venda. 79% dos leads vindos do marketing nunca se convertem em vendas, e a principal causa disso é a falta de nutrição de leads. Empresas que se destacam na nutrição de leads geram 50% mais vendas a um custo 33% menor. Leads que foram nutridos geram vendas 47% maiores do que leads que não foram. E só 5% dos marqueteiros usam soluções de automação de marketing. Esse que é um dado ainda americano. Então, no Brasil, dá para imaginar que esse número seja muito menor. Então, o grande cenário que a gente consegue ver com esses números aí é que é uma oportunidade gigante que está na mesa, que está muito alinhado ao comportamento do consumidor e tem um potencial de lucratividade de retorno altíssimo, mas que ainda assim poucas empresas fazem por ser algo muito novo, por ser uma inovação, ter uma camada muitas vezes um pouquinho mais de dificuldade, de complexidade, e que elas acabam não tocando isso adiante. Então, o grande objetivo que a gente tem com a automação é conseguir me relacionar com os leads, com os meus potenciais clientes, ou clientes também, de forma personalizada e escalável. Então, o que eu quero dizer com isso? Escalável porque eu consigo dar um volume muito grande, né? Eu não preciso ficar coordenando, trabalhando no 1 a 1, eu não preciso entrar nesse nível de gerenciamento. E eu tenho também de forma personalizada porque eu consigo me adequar aos diferentes clientes, eu consigo me adequar ao comportamento das pessoas que interagem com a minha empresa e entregar uma mensagem muito mais relevante para ela, muito mais inteligente e consistente. Então são basicamente 3 as características que permitem a gente ter isso, né? A primeira delas é trabalhar com listas dinâmicas. O que eu quero dizer com listas dinâmicas? Listas que permitem ao usuário variar de uma lista para outra, de um canal para outro, dependendo do comportamento, dependendo das ações, dependendo do que ele fez e de como ele interagiu com a sua empresa. O segundo é entender que existem ações que vão além do e-mail. Não é só o e-mail a única forma de entregar a mensagem. E a terceira é trabalhar com fluxos prioritários. É eu saber qual ação tem prioridade em cima de qual ação. E em cima dessas prioridades eu conseguir direcionar pelo caminho que faz mais sentido para a minha empresa. Então, como é que isso funciona na prática? Suponha que eu tenho aqui esse perfil, por exemplo, de um cara que é gerente ou diretor de uma empresa com mais de 15 funcionários do estado de Santa Catarina. Essa é uma das minhas personas, é uma das pessoas que se relacionam com a minha empresa, né, que tem determinadas características e que eu tenho como base, eu tenho como público-alvo para construir um fluxo. Então eu tenho todas aquelas etapas lá que a gente identificou, conteúdos prontos, formas de entregar materiais para essas pessoas em cada um desses diferentes momentos. E em cima do número de conversões que ele teve, de materiais mais avançados que ele baixou, eu já consigo identificar, por exemplo, que esse cara não está começando agora. Então eu já vou colocar ele um pouquinho mais para frente no fluxo. Então ele já entra no fluxo de relacionamento recebendo as ofertas de consideração da solução e avaliação em compra. Então ele começou a receber o primeiro e-mail, depois o segundo e-mail, ele foi lá e clicou e entrou na página de preço. Quando ele clicou no segundo e-mail e entrou na página de preço, eu falo, opa, então esse cara já está convencido que ele precisa de uma solução. Agora ele vai para avaliação e compra. Não faz sentido eu continuar no terceiro, quarto, quinto e-mail da consideração de solução. Eu ignoro isso. E eu passo para a etapa seguinte de avaliação e compra. Então, nessa etapa, eu vou fazer o quê? Mandar um e-mail, talvez, com um caso de sucesso. Eu vou alocar um vendedor. Então, eu vou notificar um vendedor para pegar o telefone e entrar em contato com esse cara. Eu vou marcar ele como uma oportunidade concreta de negócio que está sendo trabalhada agora. E eu vou mandar essa informação para o CRM, que é o sistema que o vendedor costuma utilizar para gerenciar os relacionamentos dele. Então, em cima dessas coisas todas, o que aconteceu na prática? Eu identifiquei o momento do meu potencial cliente e eu me adaptei para entregar a mensagem certa para o momento certo.
que é o grande segredo para fazer o relacionamento e o e-mail funcionarem. É eu conseguir entender a mensagem certa no momento certo. E aí eu causo esse efeito como que você vê aí na tela da Bruna. A Bruna respondeu um e-mail para mim. Como é que vocês entendem a minha necessidade? Muito obrigado, era tudo que eu precisava. Como é que eu entendo? Eu sei qual e-mail você clicou, eu sei qual página você visitou, eu sei qual material você baixou. Eu tenho informações o suficiente para conseguir entregar um conteúdo de valor para você. Se eu tivesse na minha base, eu conseguiria fazer isso sem automação de marketing olhando um a um. Eu entro lá no perfil da Bruna, eu vejo qual e-mail ela clicou, eu vejo qual coisa, eu podia mandar esse e-mail por conta própria e entregar valor para ela. O que a automação permite é que eu faça isso em escala, com materiais que já estão prontos. E é muito bacana porque não só é bom para a empresa, que consegue educar o cliente dela, que consegue manter esse relacionamento próximo, mas é bom também para quem recebe o e-mail. Nesse caso em específico, a Bruna tinha acabado de baixar o material, tinha acabado de querer aprender um pouquinho mais sobre determinado assunto, e no dia seguinte eu fui lá e mandei para ela 3 artigos complementares sobre o assunto. Quer dizer, para ela foi uma ótima experiência, ela teve mais insumo, ela teve mais informações a respeito daquilo que ela estava estudando, e para a empresa eu estou encaminhando, chegando cada vez mais próximo da venda. Então, para você, o que é uma boa taxa de cliques, né? A gente pergunta em palestra, muita gente fala 5%, 10%, 15%. A gente tem algumas sequências de e-mail da RD em automação de marketing com taxas próximas de 30%, com 29%, 25%. Quer dizer, é um número muito acima do que a gente tem como média de mercado. Uma média de cliques de mercado fica aí na casa dos 3%, é o que a gente tem como parâmetro. Então dá para ver que por a mensagem ser muito mais assertiva no timing e no conteúdo, o resultado que a gente tem acaba sendo muito melhor também. Então na prática o que a gente tem é um alargamento do funil. Eu tenho taxas de conversão melhores, eu consigo caminhar, eu consigo direcionar melhor o meu visitante ao longo do funil, melhorando as taxas em cada uma das etapas. Então pensa que nesse funil que eu usei como exemplo, de 3.500 pessoas chegando no site, eu tenho no final da história 14 vendas. 14 vendas a R$1.000, 14 mil reais em novas receitas. Agora com a automação de marketing eu vou melhorar as minhas taxas de conversão. Então melhorando as minhas taxas de conversão, passei para 22,5% de conversão em leads, 20% de conversão em oportunidades, 30% de conversão em vendas. Cheguei no final da história a 52 vendas. São 52 mil em novas receitas. Isso é 28 mil reais a mais no mês, é um crescimento de 200% e 336 mil a mais no ano. Isso sem mencionar que muitas vezes esse cliente pode comprar mais, pode comprar produtos cruzados, produtos melhores, melhorar o pagamento dele, indicar mais pessoas. Então o impacto disso como um todo é muito relevante. Então quando eu trabalho automação, eu estou, na verdade, muitas vezes consertando um balde furado. Todo aquele esforço que eu faço no começo de atrair visitantes para o site, de tentar vender mais para eles, ele é em vão se eu não conseguir ter um processo de conversão adequado e que garanta eficiência máxima. Então é muito difícil, por exemplo, eu dobrar o tráfego da minha empresa, dobrar a quantidade de visitantes que eu tenho, quando eu já atingi determinado volume. Agora, eu dobrar a taxa de conversão, muitas vezes é algo bem viável e a automação de marketing pode ajudar nisso. Então, um case real que a gente teve na RD. O Gabriel, um cara que entrou, baixou um e-book pela primeira vez lá em setembro de 2003, via busca, ele entrou, fez uma busca no Google a respeito de e-mail, baixou um e-book em cima disso. Esse cara recebeu ao longo do período dele na RD mais de 90 e-mails e ele fechou em 10 de abril de 2014 uma venda. Quer dizer, olha quanto tempo se passou com esse cara, olha quantos e-mails ele recebeu e que interessante, ele nunca cancelou a assinatura, ele nunca deixou de engajar, ele nunca deixou de agir. Seria muito difícil eu ter um vendedor entrando em contato, falando com ele todo esse tempo. É muito custoso, é muito pouco efetivo. Agora, usando a automação de marketing, usando as técnicas certas, entregando valor, eu consegui manter esse cara próximo da minha empresa por muito tempo e consegui transformar ele em cliente, fechando uma venda. Então, só para fechar um resumo aqui de alguns benefícios que a gente pode ter na automação de marketing. Posso aumentar vendas e receitas, nutrindo leads que não estão prontos ainda, pessoas que eventualmente vão ser compradoras da sua empresa, mas não estão comprando ainda. Eu tenho mais eficiência ao longo do funil, né? Eu melhoro as taxas de conversão, eu tenho um número
muito maior de pessoas entrando no começo e saindo bem na ponta depois. E leads mais preparados geram tickets maiores, com personas diferentes sendo levadas a caminhos diferentes. Eu tenho um caminho diferente para cada público que eu converso. Eu diminuo o custo de aquisição, porque eu tenho menos trabalho recorrente para o marketing. Eu tenho vendedores que recebem leads mais preparados, né? Eu tenho um ciclo de venda menor e mais produtividade para os vendedores. Então, os vendedores se focam só na etapa de fechamento, eles acabam não tendo que fazer todo aquele passo a passo, todo aquele começo em que eles têm que educar o potencial cliente, em que ele tem que explicar todo o básico. O cliente já chega sabendo mais ou menos o que ele quer. E eu tenho depois uma melhora na retenção, no upgrade, né, que eu consegui vender mais para os clientes, e nas indicações que esse cara vai fazer depois que ele já é cliente. Então, os leads mais preparados, em geral, eles têm expectativas mais claras quanto à entrega. Então, eles se frustram menos e eles acabam tendo uma experiência mais valiosa, uma experiência mais legal para eles. E eu tenho também caminhos para indicação, caminhos de retenção que podem ser automatizados e isso guiar dali para frente o relacionamento. Então, com esses aspectos todos da automação de marketing, a gente chega no final da aula, a gente chega no final dessa lição. Espero que tenha trazido aí alguns bons insights para você, algumas boas ideias para você aplicar no seu negócio e que consiga cada vez mais transformar potenciais clientes em clientes e manter uma boa manutenção em cima dos clientes atuais. Para quem quiser continuar a conversa na Resultados Digitais, a gente tem vários materiais educativos à disposição, falando e entrando em muito mais detalhes a respeito de cada um desses assuntos que eu falei aqui. Se você quiser, a gente também tem alguns cursos que entram mais a fundo nesse tema, então tem inclusive um cupom de desconto aí com o Sebrae. E a gente tem o RD Station, que é uma ferramenta que ajuda também a colocar tudo isso em prática, né? Colocar todo esse trabalho de automação, de envio de e-mail no ar, de forma bastante simples. Espero você na próxima aula. Um grande abraço.